Bom dia, meu povinho do 7º ano. Hoje vamos iniciar nossas aulas de física, tá bom? A parte final do livro fala sobre física e nós entramos nela. Lá na página 222, nós vamos começar falando aí sobre medidas de temperatura, tá? Vamos falar sobre calor, agitação das moléculas, vamos falar sobre máquinas simples, máquinas compostas. Então, vamos finalizar o nosso livro aí falando sobre física, tá bom? Então, peguem o livro aí na página 222 e vamos começar. Sensação térmica. Ao colocar a mão sobre um objeto, o tato nos permite obter a sensação térmica, tá? Para a gente saber se está quente, se está frio, se está morno. Mas às vezes essa sensação térmica pode nos enganar, tá bom? Às vezes, por exemplo, tá marcando, eles não falam na televisão, a temperatura vai ser de 38 graus, mas sensação térmica de 45, né? Que às vezes você sente uma coisa, mas não é. Tá muito mais quente. Por exemplo, quando a gente entra numa piscina, a gente mergulha numa piscina. Quando a gente sai, né, o nosso corpo transmite aí calor para as moléculas de água e a gente tem a impressão de que do lado de fora, né, de que o ar está mais geladinho do que antes da gente entrar na piscina. A gente às vezes até sente um pouquinho de frio, não é verdade? Então, o que acontece? É essa agitação das moléculas, essa transferência de calor que passou, né, para o ar, e aí a gente tem a sensação térmica de que está mais fresquinho, mas na verdade não está, tá? O mesmo calor que estava antes de você entrar na piscina. Então a sensação térmica, ela às vezes dá uma enganadinha na gente, tá bom? Para conhecermos a temperatura de um objeto de maneira precisa, devemos utilizar instrumentos específicos como os termômetros, tá bom? Em geral, quando a temperatura de um material varia, outras propriedades dele também podem ser alteradas. Por exemplo, o volume da maioria dos materiais aumenta quando a sua temperatura aumenta e diminui quando a sua temperatura diminui. A gente chama de dilatação térmica ou contração térmica. Por exemplo, no frio, não sei se vocês já perceberam isso, a porta, principalmente de madeira, ela tende a, né, se contrair. As moléculas ficam mais juntinhas. Então a porta às vezes abre normal, abre e fecha. Mas no calor, quando as suas moléculas se afastam mais, a porta às vezes fica emperrada. Não é verdade? Já perceberam isso aí? Abrir fica mais difícil. A gente chama isso de contração térmica e dilatação térmica, tá bom? Então vamos lá vamos dar um pulinho aí. Não, vamos terminar o finalzinho aí. Nos termômetros clínicos, a temperatura é medida por meio da dilatação dos líquidos. No geral, esses instrumentos possuem um componente que se modifica quando entra em contato com o objeto cuja temperatura será verificada. É possível medir a temperatura usando diferentes tipos de termômetros, tá bom? Então, com a dilatação dos líquidos, ele se dilata e aí sobe, e aí você tem lá preciso a temperatura que o objeto está, a gente está, tá bom? Agora a gente vai falar sobre as escalas de temperatura que temos aí, as mais conhecidas, que é a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E aqui estão os 3 tipos aí de escalas que são mais utilizados aí, que tem nos livros e tudo mais. O que a gente, né, mais está acostumado a falar é o Celsius, né, 28 graus Celsius. Então, eles usam ponto, né, de fusão e o ponto aí, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, para ter uma base aí. Então, eu só botei aqui os números para vocês, porque eu quero que vocês conheçam os nomes, tá bom? Isso é mais importante para mim. O nome dos 3 tipos de escalas de temperatura que são usadas, são utilizadas.
graus Celsius, tá? Temperatura de fusão da água, tá bom? 0 graus, temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. Aqui, Fahrenheit, tá? Temperatura de fusão 32, temperatura de ebulição 212. E Kelvin, temperatura de fusão 273, temperatura de ebulição 373. Temos até umas fórmulas de probleminhas que transforme Celsius em Fahrenheit, transforme Fahrenheit em Kelvin e assim vai. Mas a gente não vai ver isso agora não. O mais importante que eu quero que vocês saibam, nome das 3 escalas aí mais utilizadas, tá bom? E pode até botar na memória aí os seus pontos de ebulição e fusão, tá bom? Então, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, as escalas mais utilizadas, tá bom? Então, agora vamos para a página 225, falar sobre temperatura e calor, tá bom? Vocês vão ver aí que o calor é energia térmica, tá? Em movimento, é a energia das moléculas. Então, vamos lá. No nosso dia a dia, utilizamos as palavras temperatura e calor quase como sinônimo, porém não são, tá bom? A temperatura de um corpo está relacionada ao movimento das partículas que o constituem. Formalmente, chamamos esse movimento de agitação térmica e partimos do princípio de que todos os objetos são formados por partículas em constante movimento. Para os sólidos, a agitação térmica refere-se principalmente ao movimento de vibração das suas partículas, pois elas se deslocam no material. No caso de líquidos ou gases, a agitação térmica refere-se à vibração e ao deslocamento de suas partículas. Dessa forma, a temperatura de um corpo é entendida como a medida da intensidade da agitação de suas partículas. Tá bom? Então, temperatura é aí a intensidade com que essas moléculas estão sendo agitadas. Por exemplo, quando um recipiente de água é colocado sobre uma chama de um fogão, o movimento das suas partículas de água torna-se mais intenso. Conforme a temperatura vai aumentando, as moléculas vão se agitando mais. Vocês já perceberam, né? A água vai fazendo bolhas e as partículas de água vão ficando mais agitadas. A energia térmica é uma forma de energia associada à temperatura. Energia cinética é outra forma de energia e pode ser associada ao movimento. Então, a energia cinética é a energia do movimento. Então, quando as moléculas entram em agitação, a gente fala que ela está entrando é uma tipo de energia cinética, tá? Então, energia cinética é energia do movimento, tá bom? E energia térmica é energia aí relacionada à temperatura. Vamos para o calor agora. Calor é a energia térmica que é transferida de um corpo ao outro graças à diferença de temperatura. Logo, calor é energia térmica em trânsito. Então, calor é a energia térmica em movimento, tá bom? De forma espontânea, o calor sempre se transfere dos corpos com maior temperatura para os corpos com menor temperatura. Então, o calor vai passando de um corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio até ele se equilibrar. E assim vai atingir o equilíbrio térmico, tá bom? Quando a gente, por exemplo, vai fazer lá um café com leite, o café vai estar bem quente, você pega o leite da geladeira e bota lá, o que vai acontecer? As moléculas, né, do café vão transferir, né, seu calor para as moléculas lá do leite e até eles entrarem em equilíbrio térmico, ficarem numa temperatura ali que os dois estejam nem um quente nem o frio, tá bom? Então, o calor sempre vai ser passado do corpo mais quente para o corpo mais frio. Equilíbrio térmico. Vimos que se deixarmos uma xícara de chá quente sobre uma mesa, a temperatura do líquido vai diminuindo até entrar em equilíbrio térmico. Inicialmente, as partículas do chá e as do ambiente se agitam com intensidades diferentes. Com o passar do tempo, o chá transfere para o ambiente uma parte de sua energia
térmica, que é a energia do calor, o que faz com que sua temperatura vá diminuindo. Esse processo se encerra quando os dois corpos atingem a mesma temperatura. Então, quando os dois corpos de temperaturas diferentes atingem a mesma temperatura, a gente fala que eles estão em equilíbrio térmico. Na página 227, vocês podem ver aí no desenho, tá bom? Ó, nesse desenho, blocos estão separados, o quente e o frio. Quando você une, bota juntinhos os dois, o quente e o frio, as moléculas do quente vão passar para o frio, tá bom? Para eles entrarem em equilíbrio térmico, até chegar aí no amarelinho, onde os dois estão com a mesma temperatura, tá bom? E embaixo está mostrando a agitação das moléculas. Quanto mais quente, mais agitadas e afastadas estão as moléculas, tá? Elas vibram mais. Aí, ó, do azulzinho, elas estão vibrando menos. Então, as partículas ficam menos agitadas em corpos com menor temperatura, tá bom? Vamos pensar agora numa... já falei, da mistura do café com leite aí, que sempre vai ser transferido do mais quente para o mais frio até chegar no equilíbrio térmico, tá? E tá falando do café com leite. Vamos para a propagação do calor, tá? Formas de propagação de calor. Vimos que o calor é a energia térmica em movimento, que se propaga espontaneamente de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. A propagação do calor pode ser de 3 maneiras. Importante: condução térmica, convecção térmica e irradiação. E a gente vai falar delas separadamente. Vamos começar com a condução térmica. Já reparou que a maioria das panelas é feita de metal e possui um revestimento de madeira ou de plástico no cabo e na tampa? Às vezes, né? Porque a minha também é feita de metal e quando a panela esquenta, você só consegue pegar a panela com um pano. Gente, já queimei tanto minha mão naquela panela. Quando a panela está sobre a chama do fogão, as partículas que estão no fundo agitam-se com intensidade cada vez maior, transferindo energia para as partículas vizinhas, num processo contínuo até chegar ao cabo. Esse processo de propagação de calor é chamado de condução térmica, porque o calor é conduzido de molécula para molécula, então condução térmica. E ocorre principalmente nos corpos sólidos, não esqueçam. A rapidez com que o corpo conduz calor depende do material que é feito. Ao utilizarmos uma colher de metal para mexer um alimento, por exemplo, em pouco tempo ela fica tão quente que pode queimar a nossa pele, porque o alumínio, né, o metal, é um ótimo condutor aí de calor. Isso não acontece se a colher for de madeira ou plástico, que são maus condutores de calor. É por essa razão que a maioria dos cabos de panela é feita de material não metálico. A maioria, né? A minha é feita de material metálico. Vou comprar logo essa, né? Vamos lá falar dos condutores, né, e isolantes térmicos. Os materiais que conduzem calor rapidamente são denominados condutores térmicos. Eles conduzem, são bons condutores de calor. Os metais são ótimos condutores de calor e por isso são utilizados na fabricação de panelas. Materiais como madeira, gelo, plástico, vidro, cortiça e ar são maus condutores de calor e por isso eles são chamados de isolantes térmicos. As roupas de lã são boas opções para os dias mais frios, porque a lã é um material isolante. Por esse motivo, ela ajuda a impedir a troca de calor, tá, do corpo com o ambiente. A grandeza física que indica a eficiência na propagação do calor nos materiais é chamada de condutividade térmica. Se ele é um bom condutor ou um mau condutor, tá? Os materiais condutores têm alta condutividade térmica, os isolantes baixa. Então, principalmente aí alumínio, metal, são ótimos condutores de calor. Então, por isso que eles são os mais utilizados para fazer, né, construir as panelas aí. Porque eles vão conduzindo aí o calor de uma molécula para outra de uma maneira muito rápida. Nunca vi uma panela de plástico, né, gente? Nem de madeira. Vamos lá.
Dilatação e contração, a gente já falou lá atrás, né? Da dilatação das moléculas e da contração. A agitação das partículas de um objeto faz com que elas se afastem uma das outras. Esse afastamento provoca o aumento da dimensão dos corpos, processo denominado dilatação térmica. Então, não é que as moléculas elas aumentem de tamanho, é o espaço entre elas que vai aumentar. Por outro lado, quando um corpo cede calor ao outro, sua temperatura diminui e suas partículas passam a se agitar com menor intensidade, aproximando-se uma das outras. Ocorre então a diminuição das dimensões do corpo, denominada contração térmica. É importante notar que o corpo se expande ou se contrai, que quando um corpo se expande ou se contrai, suas partículas não sofrem alteração de tamanho. O que muda é a distância entre elas. Então, quanto mais quente estiver, mais distante as partículas vão estar entre si e mais agitadas também. E quanto menor for a temperatura, mais pertinho as partículas vão estar e menos agitadas as moléculas estarão. Então, a gente falou aí sobre a condução térmica, a condução de calor de uma molécula para outra molécula, que acontece principalmente nos materiais sólidos. Agora nós vamos falar sobre convecção térmica, que acontece principalmente nos materiais líquidos e nos gases. Vamos lá. Nos líquidos e gases, o calor pode se propagar por convecção, um processo no qual há o deslocamento de matéria de uma região para outra. Esse processo ocorre, por exemplo, em uma chaleira com água sobre a chama de um fogão. Conforme a água próxima ao fundo da chaleira é aquecida, ela se expande. Essa porção de água mais quente tende a subir e a porção mais fria tende a ir para o fundo da chaleira. Mantido o aquecimento, esse movimento torna-se contínuo, pois a porção de água quente que chega à superfície pede calor para o ambiente e esfria, enquanto a porção próxima ao fundo recebe calor. Então, quando você vai esquentar uma água, por exemplo, conforme ela for ficando mais quente, as moléculas vão subindo e as frias vão descendo. E esse forma um ciclo, tá? Forma aí uma convecção aí, nessa, tipo um moinho aí que vocês estão vendo na figura aí do lado. Vamos lá. Com esse deslocamento, formam-se no interior do líquido fluxos de água, denominadas correntes de convecção ou correntes térmicas. Esse processo também pode ocorrer com outros tipos de líquidos e gases. Então, essa convecção aí, ó, do quente subindo, do frio descendo, forma essa corrente de ar aí. Correntes de convecção no ar são importantes, por exemplo, para urubus e aviões planadores. Eles aproveitam as correntes ascendentes de ar quente e permanecem voando por horas. Isso acontece porque o ar próximo ao solo se aquece, fica menos denso e então sobe, empurrando as aves e os planadores. Então, quanto mais quente o ar, menos denso ele vai ficar. Então, melhor é para se voar, para permanecer voando nos ares. Então, os pássaros, e os aviões utilizam essa convecção térmica para estar planando. E o outro tipo é a irradiação. Vamos lá, página 230. A energia emitida pelo Sol viaja cerca de 150 milhões de quilômetros para aquecer o nosso planeta. Esse calor não chega até nós por condução e nem por convecção, mas por irradiação. A irradiação é a forma de propagação de calor que não depende de um meio material para acontecer. Pode acontecer até no vácuo. Todos os corpos irradiam, por exemplo, a radiação infravermelha, um tipo de radiação que é percebida pela maioria dos seres vivos na forma de calor. É principalmente por irradiação que sentimos o calor transferido de uma vela ou de uma lâmpada para o ambiente. A intensidade da radiação infravermelha emitida pelos corpos aumenta ou diminui de modo proporcional à temperatura do corpo. Alguns animais, como certas espécies de serpentes,
Tem órgãos sensoriais que detectam a radiação infravermelha, elas sentem a presença, né, do calor mesmo do corpo, e isso permite elas aí a detectarem as presas, tá? O predador, a presa, principalmente quando elas estão em lugares escuros. Então essa sensação aí, tá? Esses órgãos sensoriais, essa irradiação, né? Ela vai ser sentida aí pelos animais. Tem muitos animais que eles não formam imagens, né? Tem ocelos, olhos primitivos, mas eles conseguem sentir aquelas vibrações ali dos corpos que estão presentes ali. Então, isso aí a gente chama de irradiação. E aí, no finalzinho, está mostrando como funciona uma garrafa térmica, que ela consegue deixar, né, aquele material ou quente, como ele está, ou frio, tá? Pela propagação aí de calor. Vamos ler aí. A garrafa térmica serve para manter constante a temperatura do líquido. Ela pode ser usada para conservar a temperatura de líquidos quentes ou frios. A garrafa térmica foi desenvolvida para evitar a transferência de calor pelas 3 formas que nós aprendemos: condução, convecção ou irradiação. Cada um dos itens representados na figura tem uma função que ajuda a evitar a transferência desse calor. Olha aí, ó. Nas paredes de vidro espelhadas, o calor é refletido, evitando a perda por irradiação. O vácuo entre as paredes evita a perda de calor por condução e convecção. O ar é bom isolante de calor, logo a transferência de calor por convecção na região ao redor das paredes espelhadas é pequena e a tampa evita a perda de calor por convecção. Então é uma mistura aí para não acontecer nenhum tipo de perda, ou por convecção, condução e radiação. Por isso que essas garrafas térmicas tem canecas também, né? São caríssimas, uns R$ 300. Mas canecas para quem, né? Principalmente para quem bebe, né? Para a cerveja não ficar quente, eles botam ali e fica conservada até 6 horas. Fica na mesma temperatura, tá? Minha colega tem uma dessa, ela falou que bota água e aí vai dormir. E aí ela durante a noite acorda e vai beber água, ela tá geladinha do mesmo jeito que ela botou quando ela foi dormir. Então, esse tipo de garrafa térmica tem todo esse aparato aí para evitar qualquer tipo de perda de calor para o ambiente. Tá ok, meu povo? Então, a gente encerra por aqui, tá bom? Falamos aí sobre as formas de transmissão aí de calor, irradiação, convecção e condução, propagação de calor. Falamos sobre, né, energia térmica, que é a energia das moléculas em movimento. Falamos sobre energia cinética, que é a energia do movimento, tá? Energia térmica e transmissão do calor, da temperatura. Falamos sobre as escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin. E falamos sobre sensação térmica, né? Que é quando o nosso corpo aí sente uma sensação, mas às vezes ela pode ser falsa. Às vezes pode estar mais quente e a gente achar que está mais frio, tá bom? Então a gente vai fazer uns deveres, a gente conversa no ao vivo, tá bom? E tira todas as dúvidas que podem ter ficado, tá bom? Então um grande beijo para vocês e até daqui a pouquinho.